Shalom, shalom, escolhidos. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe. Declare aonde você está agora ouvindo essa mensagem. Eu sou abençoado. Eu sou de Jesus. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Sempre temos que declarar isso todos os dias. Porque a palavra que nós declara tem poder no mundo espiritual. E isso vai fazendo com que o mundo espiritual trabalhe em nosso favor. Hoje eu venho trazer uma palavra aqui direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que foi uma das primeiras revelações de Deus que Ele me deu após o conflito de mim, né, de quem eu sou, referente às outras pessoas que me olhavam de uma forma que não era, né, que eu não podia ser filho de Deus por ser quem eu sou. Deixa eu falar sobre essa palavra para você. Está lá em João, capítulo 10, que fala Jesus, o bom pastor. Escute, eu vou explicar pouquinho em pouquinho para que vocês possam entender. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Uma pessoa que é um bom pastor, aquele pastor que leva a salvação, ele dá vida às ovelhas, como foi Jesus, que deu a sua própria vida para os pecadores, que através dele purificar de todos os seus pecados e levar a salvação. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são deles. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Temos muito disso no evangelho de hoje. Muitos, né, fazendo por isso daqui e não por amor a vidas, amor a almas e amor a Jesus. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Estou pronto para morrer por elas. Aí versículo 16. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. Elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Jesus é o nosso pastor. E quando eu li esse versículo, o Espírito Santo tocou no meu coração. Tem outras ovelhas que não estão nesse curral. Quais são as ovelhas que hoje em dia não estão, né, ouvindo a palavra de Deus dentro da igreja? Somos nós, homossexuais, transexuais. Não estamos lá, não estamos, porque há um conflito, né, espiritual que nos barra, que nos deixa, porque nós temos que nos moldar aos olhos humanos para ser aprovados, mas por Deus nós já somos. E quando o Espírito Santo falou comigo dessa palavra, eu falei, está explicado. A palavra, assim como diz o Billy Graham, que foi um dos grandes evangelistas da palavra, ele disse que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. E isso aqui explica muito. Explica demais. E quando ele fala, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-las outra vez. Olha isso que forte. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou-a por minha própria vontade. Tenho direito de dá-la e torná-la a recebê-la, pois foi isso o que meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez e muitos diziam, ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Essas pessoas que dizem que ele está dominado por um demônio, está cego, eram os fariseus. Os fariseus falavam de Deus, falava do amor de Jesus, falava do amor de Deus, falava de Deus, tinha teologia, várias coisas, mas eles não reconheceram o Filho de Deus. E ainda falaram que ele estava endemoniado.
insultar o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus era uma pessoa humilde, simples, não era muito extravagante. Ele era uma pessoa como outro comum ali no meio, não era comum, ele tinha poder, mas eles não conseguiam reconhecer. Por quê? Porque eles viam que aparência, para você ver que fariseus falavam da palavra de Deus. Eles falam de Deus, mas eles não têm discernimento espiritual. Porque uma pessoa para olhar para Jesus e falar que ela está endemoniada, sendo que ele era cheio do Espírito Santo, da graça e de poder de Deus, fazia milagre. E aí que tá. E outros afirmavam, quem está dominado por um demônio não fala assim. Depois fala, será que um demônio pode dar vista aos cegos? Que palavra forte. Será que uma pessoa que se dizia ter demônios pode dar vista aos cegos? Vista a quem está achando que está na luz, que está a caminho da salvação e está na escuridão? Vamos abrir os olhos das pessoas. Essa palavra é fortíssima para vocês entenderem que o próprio Jesus, o Filho de Deus, em meio a fariseus, as pessoas que falavam de Deus, não era reconhecido como Filho de Deus, e sim como endemoniado. O que muito de nós acontece com nós também. A gente pode ser o que for, pode ser bom, pode pegar a palavra, mas enquanto eles não vê com os olhos o que eles realmente querem ver, porque eles quer que nós se torne uma pessoa que eles querem ver, pro agrado deles, não pro agrado de Deus. Não porque o que Deus acha, não, porque eles querem ver. Então, enquanto isso não acontecer para eles, a pessoa é endemoniada, a pessoa tem que expulsar, é libertação. Mas o próprio Jesus foi chamado de endemoniado. Foi apontado. Você não é filho de Deus nada, você tá louco. Eles não reconheceram Jesus pregando a palavra. Pregando a palavra de Deus, não reconhecer o Filho. Porque uma coisa é falar da palavra, né? Entender, falar da palavra. Outra é ter discernimento espiritual. Você olhar, você falar que aquela pessoa tem o Espírito de Deus. Ou saber qual que é o mal e qual que é o bem. A pessoa ter discernimento e falar da palavra são totalmente diferentes. Por isso que essa palavra aqui nos ensina que Jesus também foi chamado de endemoniado, não foi reconhecido. O problema de Jesus não era com os pecadores, não era com as pessoas que estavam no mundo, que estavam endemoniadas, porque demônio chegava perto de Jesus, ele só falava uma coisa e já caía no chão. Caía. Já caía endemoniado, já saía. Os pecadores, né, como Zaqueu, subiu na árvore para ver Jesus. Chamou a atenção de Jesus, Jesus foi na casa dele. A pecadora, né, a prostituta, jogou perfume aos pés de Jesus, beijou os pés de Jesus. O problema de Jesus não era com os pecadores, era com os fariseus que falavam da palavra. O problema de Jesus foi com os fariseus. Todo momento onde Jesus estava fazendo milagre, operando milagre, pregando a palavra, eles estavam lá para incomodar. Eles estavam lá para julgar, para falar, para parar Jesus, para frear. Falar, você não vai pregar, o que você está fazendo? Você está blasfemando contra Deus. Estava lá para frear. Isso é que as pessoas não conseguem entender. Nós, fazendo o bem, amando as pessoas, cuidando. Sabe, eu sempre tive uma visão, eu falava, cara, alguma coisa tá errada. Eu sempre tive esse discernimento, eu falava, alguma coisa tá errada, não é possível. Eu convivo com essas pessoas, eu vejo o quanto elas querem fazer o bem, querem ajudar todos, querem o bem de todos, independentemente de quem seja. Somos aquelas pessoas que têm o coração, né, igual a de Jesus. E a palavra está escrito aqui que Deus, Ele colocou no nosso coração a lei. A lei de Deus está no nosso coração.
Nós ficamos ruins, nos afastamos de Jesus por causa dos fariseus. Quer dizer que nós somos filhos, né? Nós somos os filhos de Deus. Só que os fariseus não conhecem, conseguem reconhecer o filho. Porque uma coisa é falar da palavra, uma coisa é você falar da palavra, ir na igreja, outra é você ter discernimento espiritual. Já faz 1 ano que eu estou no meu processo com Deus, caminhando, aprendendo cada dia mais. Só que as pessoas, elas não conseguem reconhecer que Deus me chamou, que eu tenho o Espírito de Deus, porque eles veem a capa, eles veem o que eles conseguem ver logo de cara. Ele vê um homem transgênero, não pode falar a palavra de Deus, isso daí tá errado, você entendeu? E é uma afronta, um ataque, simplesmente por quem eu sou. Simplesmente pela aparência, pela capa. Não porque eu tenho, por quem eu carrego dentro de mim. Não porque eu carrego dentro de mim. E eles me olham, eles não conseguem reconhecer, né, o Espírito de Deus. Só que eles falam da palavra. Eles falam, mas eles olham e não reconhecem que eu sou um filho de Deus. Mas a palavra também diz, em Lucas, que só quem reconhece o Pai é o Filho. E quem reconhece Filho, só o Pai. Então é só Deus que sabe que você é filho. Só Deus que sabe que você é filho. Ao mesmo tempo, só você conhece o Pai. Tem pessoas que dizem, bate o peito, eu conheço Deus, eu conheço a palavra. Não conhece. Não conhece, porque para conhecer você tem que carregar. Você tem que ser, você tem que ter o coração quebrantado. A porta é estreita. A gente tem que ter temor a Deus, a gente tem que ter cautela no que fala, porque a gente carrega o Espírito, a gente é guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito não fala as coisas carnais, não fala coisa da carne. Por mais que por dentro nós possamos estar, né, querendo falar um monte de coisa, a gente não fala porque a gente tem temor. A gente pensa para falar. Fala, não posso falar, eu tenho temor, eu não posso. Meu Deus, falar, né? Eu tenho temor a Deus. E é isso que a gente tem que buscar. Hoje eu vim falar que não se preocupe com os fariseus, né? O nosso alvo é o céu, o nosso foco é Jesus. A salvação nossa vem dele. Continuamos a nossa fé, não perecemos. Não vamos perecer na nossa fé, a nossa fé vai ser inabalável. Vamos fazer o bem, cuidar daqueles que precisam ser cuidados, levar a palavra para aqueles que precisam. Vamos fazer a nossa parte, deixa os fariseus falar, deixa eles perseguir, deixa eles apontar, que uma hora eles vão ser envergonhados. A palavra diz que Deus diz, eu me vingarei deles e acertarei as contas com eles. Então nós, os justos, são justificados por Deus. Nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos brigar, porque o nosso Pai, Deus, está com a mão dele vitoriosa, segurando a nossa destra. E aqueles que nos guardam não dormem e nem dormitam. E ele não vai deixar que os nossos pés vacilem. Então seguimos forte, firme na fé, olhando para Jesus, sabe? Deixa os fariseus falar. Deixa eles falar, porque uma coisa é falar da palavra, a outra é ter discernimento espiritual. Jesus não foi reconhecido dentre eles e foi morto por eles. Pois se Jesus descesse de novo, em carne, eles iriam matar de novo Jesus, porque não tem discernimento. Eles não iam ter discernimento de olhar e saber que era Jesus. Eles iam matar novamente. Então, uma coisa é falar da palavra, outra é ter discernimento. Guarde isso no seu coração, guarde na sua mente. Você é filho de Deus, você é dele. Coloque isso no seu coração. Continua, persevera, fale da palavra, porque perseguição
ataques, vai ter humilhação, vai ter, mas persevera. Porque Jesus, ele venceu o mundo e nós também venceremos. E lá não haverá mais dor, nem tristeza, nem sofrimento, nem perseguição. Só alegria, amor, louvor, adoração. Sabe, a recompensa é grande, então vale a pena. Aqui tudo é passageiro, não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo. Quero orar por você. Quero orar e que o Espírito Santo de Deus conforte o nosso coração, nos fortaleça, nos dê coragem, porque Ele nos deu o Espírito, não nos deu o Espírito de covardia, sim de coragem, amor, poder e equilíbrio. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por seus filhos, teu filho, tua filha que está me escutando agora nesse momento. Que o Senhor traga uma paz que excede todo entendimento nos seus corações, Pai. Que aflições, perseguições vão ter, Pai. Mas que nós possamos orar para o céu, porque só o Senhor nos reconhece como filho. Não adianta querer provar para um, para outro. Mas que a gente possa falar da tua palavra e aqueles que são a tua ovelha vão ouvir a tua voz. Assim como diz a tua palavra, Senhor. Nos dá coragem, Pai. Nos dá discernimento espiritual para identificar o bem e o mal. Nos dá discernimento, Pai. Força. Que nós possamos olhar para Ti. Que em Ti está a nossa salvação. Nos purifica, Pai, de todo pecado. De toda obra da carne. Que possamos ser seres espirituais. E sermos totalmente dedicados a Ti. Em tudo o que fizermos. E ser guiado pelo Espírito de Deus. Nos dê um dia abençoado, cheio da Tua graça e do Teu poder. Obrigado pela Sua infinita misericórdia e bondade. Abençoa, Pai, tem misericórdia daqueles que nos perseguem e derrama, Pai, da Tua graça sobre eles, para que eles saiam da vida de trevas, em nome de Jesus. Assim eu te peço, desde já te agradeço. Amém. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia. Até amanhã.